temas é que estiveram em cima da mesa aqui com a Confederação do Turismo? Sobretudo os temas que estão relacionados com o Orçamento de Estado para 2017, mas que têm relação com uma perspectiva de médio prazo para a economia portuguesa. E foi muito útil verificar que a Confederação do Turismo de Portugal tem também essa preocupação, que tem sido a nossa, de colocar este Orçamento de Estado para 2017 em perspectiva de médio prazo. Seja quando falamos de aspectos que têm que ver com a atração de capitais para investimento na nossa economia, seja a propósito de matérias que mais especificamente interessam, neste caso, à Confederação do Turismo e que têm que ver com a qualificação dos nossos recursos, a estabilidade laboral, a estabilidade fiscal e por aí fora. Mas, enfim, sobre essas matérias que mais preocupam a Confederação do Turismo, eu deixaria que fosse a Confederação do Turismo a expor, mas houve uma convergência muito grande quanto à importância de, em primeiro lugar, se poder caminhar para um acordo de concertação social de médio prazo, que incidisse não apenas sobre questões relacionadas com rendimentos, leia-se com o salário mínimo nacional, mas também com aspectos relevantes da área laboral, da área financeira, que impliquem processos de recapitalização das próprias empresas, que podem passar por conversão de dívida em capital ou outras soluções. De resto, houve um trabalho que foi apresentado ao Governo e que o Governo publicou ainda neste verão, que não tem uma grande tradução ainda no Orçamento de Estado, e era importante saber, em perspectiva, o que é que ao longo do ano de 2017 o Governo tenciona concretizar desse programa mais voltado para o reforço dos capitais próprios das empresas, a melhoria da sua percepção de risco e por aí fora. São propostas que o PSD conta apresentar agora na discussão do Orçamento na especialidade? Nós iremos ponderar todas estas opiniões que nos foram sendo transmitidas. Houve algumas que foram objeto de alguma troca de impressões e, portanto, nós, como eu já tenho dito, em toda esta dimensão estrutural que visa pôr a economia a crescer mais e mais sustentadamente, porque sem isso não haverá mais rendimento nem mais emprego, merecerá da parte do PSD a apresentação de propostas que serão oportunamente apresentadas também à comunicação social. Mas vai adiantar já? Hoje não, ainda temos esta semana algumas reuniões previstas, uma hoje ainda à tarde, amanhã com a Confederação dos Agricultores de Portugal, ainda na quinta-feira com a CGTP e, portanto, esta semana teremos esta volta de contacto com os parceiros sociais completada e a partir daí será mais provável que comece a saber-se alguma coisa com algum detalhe mais das propostas que nós vamos apresentar, mas, como digo, são matérias que incidem muito sobre a sustentabilidade das finanças públicas e dos sistemas previdenciais de pensões, por um lado, e, por outro lado, com a necessidade de pôr a economia a crescer mais, na medida em que nos parece que aquilo que é hoje a proposta do Governo é muito insuficiente para responder às necessidades que o país tem hoje, sem o que não conseguiremos nem pagar as dívidas que temos, nem investir o suficiente para crescer no futuro, que é aquilo que precisamos. Em relação à Caixa Geral de Depósitos, tem mais alguma coisa a acrescentar em relação àquilo que já disse até agora? Sinceramente, não. Eu esperaria que alguém pusesse um termo a esta questão. Já estará a demorar muito tempo demais a resolução? Acho que, disse-o ainda este sábado, esta situação revela que o Governo está sem norte e está sem capacidade de decisão. Está paralisado. E paralisar numa questão tão relevante que incide sobre a Caixa Geral de Depósitos, que é o primeiro banco do país, é grave. E, portanto, não se percebe o que é que o Primeiro-Ministro está à espera para pôr um ponto final nesta matéria. Eu já disse que se o Governo não põe, espero que o Parlamento ponha, mas, sinceramente, acho que já toda a gente percebeu no país que o Governo está a querer lavar as mãos desta matéria e o Primeiro-Ministro, o primeiro de todos, e isso não se percebe, na medida em que me parece que o próprio Primeiro-Ministro teve uma intervenção relevante em tudo o que se passou, em todas as decisões que se tomaram relativamente à Caixa Geral de Depósitos, não lhe ficava mal que fosse ele também a resolver rapidamente esta questão, em vez de andar a lavar as mãos deste assunto. Pode resolver.
afirma que o Governo entende que não é preciso mais lei nenhuma e que a lei de 1983 obriga a essa transparência. Sim, mas foi o Governo que escolheu esta administração, portanto não percebo o que é que o Governo está à espera para que então haja a consequência lógica dessa afirmação. O Governo não pode estar a dizer que está, para além de qualquer dúvida, quais são as responsabilidades em termos de transparência dos administradores, tê-los escolhido e depois ficar de braços cruzados dizendo agora eles que resolvam. Não são eles que resolvem, é o Governo que tem. O Tribunal Constitucional devia ter uma posição mais proativa na resolução desta questão. O que é que acha destas palavras do Presidente do PS? Eu sinceramente acho que aquilo que já toda a gente afirmou é muito claro. Há uma obrigação de transparência que deve ser cumprida pelos administradores da Caixa Geral de Depósitos. É o que dizem as leis e é aquilo que toda a gente entende como sendo, do ponto de vista ético, o esperado. E, portanto, não vejo por que razão é que continuamos ainda a discutir este assunto. Se estamos a discuti-lo, é porque não há um entendimento claro entre o que foram as responsabilidades assumidas pelo próprio Governo e pelo Primeiro-Ministro do país, junto da administração que ele próprio nomeou. Mas isso é uma questão que o próprio Primeiro-Ministro tem de resolver e rapidamente. Acho que já ninguém está à espera de mais desenvolvimentos. Pode resolver? De que forma? De que forma é que o Primeiro-Ministro pode resolver essa questão? Não foi o Governo e o Primeiro-Ministro que escolheu esta administração? Não é o Governo e o Primeiro-Ministro que estão a dizer cumprir a lei? Então o que é que estão à espera se não dar indicações aos administradores que têm de apresentar a respectiva declaração de rendimentos? Não percebo porque é que não é isso. Que os convidou-os numa condição diferente desta e agora não tem autoridade para lhes exigir o que antes lhes disse que era dispensável de fazer? Ou isto não aconteceu e então o que é que está à espera ao Primeiro-Ministro para mandar fazer cumprir a lei? Uma vez que foi ele que nomeou a administração, juntamente com o Sr. Ministro das Finanças. É isto, é tão simples quanto isto, eu acho que já toda a gente percebeu. Muito obrigado.